A Polícia Federal prendeu durante uma operação hoje 60 suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ao todo, os agentes cumprem 141 ordens de busca e apreensão em todo o país. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a delegada da Polícia Federal, a Rafaela Vieira Parca, que é a coordenadora de repressão a crimes cibernéticos relacionados a abuso sexual infanto-juvenil da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Doutora Rafaela, muito obrigado pela presença. Temos a participação também do nosso analista de Polícia Federal, o Eli Jonas Maia. Eu gostaria de perguntar à senhora inicialmente, eles agiam como uma quadrilha, com informações e com fotos de crianças e adolescentes, ou não? A Polícia Federal conseguiu localizar infratores criminosos diferentes e realizou a operação de hoje. Olá, boa tarde. Queria agradecer a presença aqui. São casos que não se conectam, Então, a gente conseguiu, por meio de uma metodologia de trabalho própria da Polícia Federal, ferramentas próprias, identificar pessoas que armazenam, compartilham, vendem e produzem material de abuso sexual infantil em todo o país. Então, a operação buscou prender esse tipo de criminosos e tirar de circulação a maior quantidade de arquivos de abuso sexual infantil da internet. Eli Jonas. Doutora, obrigado pela presença. A senhora falou agora sobre material apreendido também. Teve um caso no Rio de Janeiro que um idoso tinha 17 mil arquivos. Aqui em Brasília também outro com 20 mil arquivos. Já se pode ter um balanço de tudo que foi apreendido? Quanto de material estava aí em posse desses suspeitos de hoje? De antemão, a gente já sabia que tinham muitos alvos, por isso até o nome da operação, Terabyte, com muitos arquivos armazenados e compartilhados. O balanço geral a gente pretende fazer com análise de material, que é um número mais preciso, E a gente pode aí mensurar a quantidade de arquivos que foram tirados de circulação. Mas são muitos arquivos, Rio Grande do Sul com 25 mil arquivos, Distrito Federal com alvo com 22 mil arquivos, enfim, a quantidade de material é bem significativa. E só para deixar claro, esses arquivos são vídeos, fotos, tudo no computador desses suspeitos, Exatamente. Fotos e vídeos relacionados a abuso sexual infantil nas mídias apreendidas. Celular, computadores, pendrives, HDs e coisas do tipo, Era justamente isso que eu queria acrescentar. Eram imagens de pessoas cometendo estupros, violação sexual ou apenas imagem das crianças? Não, são imagens de abuso sexual infantil, que variam desde nudez infantil a crianças e adolescentes em situações de abuso sexual mesmo, estupro vulnerável. Doutora, vocês tiveram ajuda na Embaixada dos Estados Unidos. Por que recorreram a ela e como foi essa ajuda? A gente recebeu algumas informações espontâneas da Agência Policial dos Estados Unidos e juntamos isso com informações que já tínhamos aqui em bancos de dados e ferramentas investigativas de uma parte desses alvos. Então, essa operação ela vem para demonstrar a importância da cooperação, seja cooperação internacional com outras forças de outros países, como a HSI, seja a cooperação interna, Polícia Federal e Polícia Civil. Acho que todo mundo imbuído do mesmo propósito, que é combater um crime tão perverso aí para as vítimas e para toda a sociedade. Oi, delegada, tudo bem? Quem está falando aqui é a Tainá Falcão, me junto ao time para poder tirar as dúvidas, e trazer até o alerta a quem está nos assistindo sobre esse crime, horroroso aí, mas com o combate da polícia a gente chega até esses criminosos e coloca os criminosos na cadeia onde eles têm que estar. Delegada, eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre como se dá a atuação desses criminosos, principalmente na internet, há um foco maior na internet, e como é o mapeamento dessas pessoas, Claro, que alguns detalhes, eu imagino, da investigação não podem ser esmiuçados aqui publicamente, mas para se chegar até esse tipo de criminoso, essa pessoa que atua nesse tipo de crime, como é que a polícia trabalha? Quanto tempo leva uma investigação como essa? Existem várias metodologias investigativas e ferramentas próprias para varrer esse compartilhamento de material. São pessoas que participam de grupos dedicados a isso, ao compartilhamento de material de abuso. Também dentro desse contexto da operação,
tem indivíduos que cometeram aliciamento cibernético, aliciamento online, angariando ali vítimas, crianças e adolescentes, ameaçando essas vítimas para que elas produzissem material de abuso sexual delas próprias. Então, a gente tem várias frentes de atuação dos casos que foram hoje deflagrados, né? Então, a Polícia Federal tem criado uma metodologia própria para monitorar, né, esse tipo de comportamento, inclusive com uma ferramenta criada por nós e com apoio, claro, de provedores de conexão de internet, de polícias de outros países, e o apoio, o suporte também da Polícia Civil, que a gente tem trazido aí para o nosso lado, para poder ensinar essa metodologia, e todo mundo está aí no mesmo nível de combate e de engajamento para poder reprimir essa conduta, né, que hoje em dia é muito numerosa, né, os números são realmente assustadores. Na Polícia Federal a gente tem operações diárias de combate ao abuso sexual infantil, né? No ano de 2023 foram mais de 1.000 operações durante o ano inteiro, então o trabalho é intenso, né? Mas a gente tem realmente conseguido, inclusive, um destaque internacional no combate a esse tipo de crime. Jonas. Doutora delegada, a senhora tem uma vasta experiência nesses casos, investigação, como a senhora estava mencionando aí alguns detalhes. Eu queria saber se entre esses 141 mandados de busca e apreensão hoje, na sua experiência como delegada, algum chamou mais a atenção da senhora, como delegada que investiga isso há muito tempo, algo que tenha levantado um ponto a mais? E outra coisa, por que foi realizada hoje essa operação em todos os estados? A gente acredita, primeiro respondendo em relação a essa última pergunta, uma resposta nacional é sempre muito bem-vinda, né? A gente tem um efeito educativo, eu acho que passa um recado muito importante para a sociedade, né, como um todo, que a gente está trabalhando, para as vítimas, que elas entendam que nós estamos diariamente combatendo esse tipo de crime, né, e para os próprios abusadores sexuais, né? No sentido de que não cometam esses crimes, que nós estaremos aí atrás de vocês e prendendo todos os dias. Uma outra pergunta que você falou sobre casos de destaque. O que eu acho que eu poderia dizer é que o que a gente viu hoje é o que a gente já sabe, né? A gente percebe, hoje, por exemplo, tivemos um resgate de uma vítima. Durante o cumprimento do mandado, na análise de local, verificamos que o investigado produziu imagens de abuso, né, de uma criança conhecida. Então, neste momento, a gente fala que a gente resgatou essa criança, porque a gente já identificou na hora da busca e já estamos dando todo o suporte para essa criança, inclusive psicológico, da rede de apoio. Então, esse caso chamou atenção, mas é um caso que acontece, né? A produção de abuso sexual infantil, inclusive, é um dos maiores focos da Polícia Federal. Porque quando eu atuo no produtor de material de abuso, eu estou resgatando uma criança numa situação de violência atual, né? Então, isso para nós é fundamental. Hoje tivemos um exemplo disso. Então, assim, realmente, a operação hoje só corrobora o que a gente tem visto e trabalhado ao longo de tantos anos, né? Essa quantidade enorme de material circulando. É muito triste, né? A gente fala que as vítimas não têm direito ao esquecimento. Compartilhamento e disseminação dessas imagens perpetuam as imagens das vítimas para fora do país, inclusive, né? Então, combater esse compartilhamento para nós é fundamental também nesse sentido. O trauma do crime e ainda mais a imagem dessas crianças e adolescentes divulgadas na internet. Doutora, para encerrar nossa entrevista, que dica a senhora dá para pais, parentes, que consigam localizar ou identificar algum sinal nessas crianças e adolescentes de abuso? O que os pais podem identificar e o que eles podem fazer nesse caso? A Polícia Federal, dentro desse contexto, ela tem um projeto de prevenção, que são palestras em escolas para adolescentes, familiares e professores, exatamente com esse intuito, de não só prevenir, né, evitar que esse crime aconteça, mas também, se ele estiver acontecendo, romper esse ciclo de violência, que é tão difícil, porque a vítima tem muita dificuldade de externar que está sendo abusada. Então, em relação aos familiares, é sempre muito importante, a gente fala um tripé de atuação, é manter uma conversa, um canal aberto de comunicação com seus filhos,
conscientizando eles dos perigos que tem na internet. A gente percebe que eles não têm essa noção. Estabelecimento de regras, por exemplo, de uso da internet e monitoramento, né? É um monitoramento constante, não só do que ele está fazendo, com quem que ele está conversando, monitoramento também das atividades dessa criança, o que ela está baixando, o que ela está acessando, quais são as curiosidades. Eu acho que esse tripé é fundamental para a gente evitar que o crime aconteça ou então identificar que ele esteja acontecendo. Delegada, parabéns pelo seu trabalho. Nós conversamos aqui, muito obrigada pela sua entrevista. A delegada da Polícia Federal, Rafaela Vieira Parca, trazendo um pouco do que foi essa operação e do trabalho incansável da Polícia Federal para combater o abuso sexual infantil. Até uma próxima, delegada. Eu que agradeço colocar luz, né, a um tema tão importante, acho que é fundamental. Muito obrigada.